Wilson, como é que a Revolução Brasileira vê essa questão de fomentar uma estratégia revolucionária dentro da democracia burguesa? Aí, do voto, como você mesmo colocou, o voto nunca mudou nada. Parece ser uma grande miragem, né? Esse sistema da democracia burguesa. Sim, mas veja, nós não estamos na montanha como uma coluna guerrilheira como Fidel Castro e Che Guevara. Não se trata disso. Ou não estamos como Marighella, numa organização clandestina lutando contra a ditadura. A situação é outra, nós temos muita clareza disso. Aqui nós estamos dentro de um regime democrático burguês, liberal, com uma ofensiva de direita. Portanto, nada de fascismo. Zero. Zero. Isso não existe. O fascismo só existe porque é uma força contrária aos comunistas. Quando os trabalhadores se levantam e a burguesia não consegue mais controlar pela ideologia, pelo sistema democrático, etc., ela tem que lançar um regime de exceção. E ela foi, então, para o nazifascismo da Europa, a experiência da Alemanha e da Itália. Também Salazar, em Portugal, de alguma maneira. Ou, no nosso caso, as ditaduras militares. Quando o movimento de João Goulart alcançou o ápice de consciência de reformas, a ditadura, junto com a Embaixada de Washington, os empresários, os capitalistas, os latifundiários, decidiram ir para a ditadura. Não é o caso atual. O caso atual, os interesses das multinacionais, dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes comerciantes, está contemplado tanto com Lula quanto Bolsonaro. As terras raras. Lula foi lá e entregou tudo para o Trump. Bolsonaro foi lá, de maneira mais entreguista ainda, anunciou: nós vamos encrespar contra os comunistas da China, e no encontro da direita lá nos Estados Unidos, disse claramente: nós vamos fazer um marco regulatório que vamos entregar e abastecer os Estados Unidos. Então, não há diferença. Portanto, nós temos que atuar sempre diante de circunstâncias, e estamos atuando dentro de um regime liberal burguês. Nós temos ainda um grau de liberdade gigantesco para atuar em consequência. Como? Dentro da ordem burguesa, contra a ordem burguesa. Isso já escrevi em 2011, e há 15 anos nós batemos nessa tecla. Então, dentro das condições, contra a ordem burguesa. Então, aqui, o que nós precisamos agora? Nós precisamos dizer claramente que nenhuma das duas propostas nos é útil. E, portanto, no gozo pleno da liberdade política, organizar uma campanha militante, não é? Atrás aqui do computador a gente vota e vai tomar cerveja e vinho e vai fazer um piquenique no dia da eleição. Não, nós militamos, distribuímos panfleto, vamos nos sindicatos, nas associações de moradores, nas universidades, nos hospitais, no campo, na cidade, em tudo quanto é canto, nós vamos lá com o nosso panfletinho, ganhar consciência das pessoas para que não votem, não participem dessa fraude, que é o processo eleitoral, que é um processo corrupto, dominado pelos monopólios de comunicação, influenciados pelo poder da grana de maneira absolutamente inédita, cada vez é pior, e com participação do Congresso Nacional, que com Lula, com Bolsonaro, aprova apenas aquilo que interessa à classe dominante. Então, estamos no bojo já de uma campanha, como nós fizemos há 4 anos atrás. E aqui eu quero lembrar algo, Wilson. Há 4 anos atrás, nós dissemos: o Lula não vai fazer nada do que ele está prometendo, por isso voto nulo. E o Lula não fez nada do que ele estava prometendo. O Lula disse que ia acabar com o teto de gastos. E o que fez? Aprovou um teto de gastos. O Lula disse que ia brasileirar o preço da Petrobras. E o que fez? Deixou a Petrobras na mão dos especuladores nacionais e internacionais. O Lula falou que a entrega da Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Tomou alguma medida jurídica, alguma medida política para retomar a Eletrobras? Não retomou a Eletrobras. O Lula anunciou que era um escândalo e um atentado contra os trabalhadores, aquela reforma trabalhista feita pelos governos que derrubaram a Dilma. E o Lula tomou alguma iniciativa, por exemplo, agora, para impedir que o STF aprove a pejotização? Não, o Lula não faz isso. Ele é cúmplice de tudo. O Lula teve o atentado de 8 de janeiro que você lembrou aqui. Acaso ele propôs uma nova doutrina militar? Não. Ele continua dando
Inclusive, ele não deu nem posse para os ministros militares. A posse foi dada pelo Bolsonaro. Olha que escândalo. E colocou Múcio, que, na verdade, ele não colocou, foi os militares que colocaram para ele. E política externa? Política externa, ele declarou voto em Câmara, que é uma mediocridade, um presidente da República não pode declarar voto para ninguém. Veja o Xi Jinping, veja o Putin, veja mesmo o primeiro-ministro da Inglaterra, ele não fica apoiando. Lula foi lá, fez um acordo com Biden, e Biden não só não concorreu, como foi tirado por senilidade, entrou Câmara, perdeu a eleição. Lula se antagoniza com Trump, depois dá declarações que tem uma relação química com Trump, vai lá e entrega as terras raras. É uma vergonha. Se Lula é um rebaixado, um sujeito sem qualidades para estar na presidência da República, ele pode ganhar 25 eleições, só que ele não vive no Brasil. Queria conversar isso com você, que parece que o Trump, muitas vezes, ele parece um cabo eleitoral do Lula, porque, novamente, vem essa coisa do tarifaço. Agora, teve essa carta aí do Flávio Bolsonaro para o Marco Rubio, já colocando à disposição dos Estados Unidos um possível governo de transição se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição, entregar para os Estados Unidos, participe do nosso governo de transição. Então, isso reforça o discurso da defesa da soberania, do Lula, aquilo que eu chamei o ano passado de agenda virtuosa, né? Aquela coisa, defesa da democracia e da soberania, que ele acabou surfando aí na onda. É retórico. E por outro lado, o Lula falou que aquela conversa vazada lá no G7, eu nunca fui de esquerda. Que ele falou isso, né? Foi a única coisa verdadeira que ele disse até agora. Ele não é um cara de esquerda. E tampouco é uma novidade. Tem vídeos do Lula, eu já disse isso 50 vezes, ele dizendo assim, olha, a Dilma é uma mulher mais ideológica, eu sou um liberal. Está aí no YouTube, ainda quando ele tinha barba preta. E não esse sujeito decadente que está na presidência da República e que quer pretender entrar como o presidente que mais vezes chegou à presidência da República e vai denegrir a imagem dele mais ainda. Por quê? Porque um sujeito que eventualmente chegue 5 vezes a presidente da República e não levantou o país é uma vergonha, é uma secla, é um homem de Washington. Claro, como é que ele exerce a virtude? Porque, do outro lado, Bolsonaro é um crápula de tal ordem que bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. 1. 2. Um filho dele recusa o parlamento e vai lá fritar hamburguesa, vivendo nos Estados Unidos, sabe lá como, com que dinheiro, talvez do valor caro, talvez financiado por fundações de direita dos Estados Unidos, talvez por recursos que essa família é muito expert em gerar recursos do nada, compra 50 casas. O Flávio Bolsonaro tem um case de administração extraordinário com aquela venda de chocolate, que é bilionário. Nunca ninguém ganhou tanto dinheiro vendendo chocolate em aeroporto. É realmente um caso para ganhar um prêmio Nobel de Economia. Fantástica fábrica de chocolate. A fantástica fábrica de chocolate. Willy Wonka. No outro lado, você tem uma família. O Brasil se defronta com uma família que é entreguista e lacaios dos Estados Unidos. Não tem outra expressão. Você pode achar que é rude. Não! Um vagabundo a gente tem que chamar de vagabundo. Um ladrão a gente tem que chamar de ladrão. E um lacaio, um servil, um vassalo, a gente tem que chamar de lacaio, servil e vassalo. A família Bolsonaro, ela é devota dos Estados Unidos. Bom, no outro lado, se não fazem coisas como essa carta horrorosa, Lula cumpre o mesmíssimo papel, só que de outra forma, mas é o mesmo papel. Aí que está a astúcia, o oportunismo de Lula e a estatura intelectual diminuta dele e política menor ainda. Por quê? Porque ele faz o mesmo jogo da família Bolsonaro, da Embaixada de Washington, do Partido Democrata e do Partido Republicano, só que ele simula uma certa autonomia. Às vezes, porque o petista é um terraplanista também, porque ele, quando o Lula diz, olha, tive 20 segundos, tive uma relação química com Trump,
Eu nunca vi um presidente da República ter relações químicas com outro. O presidente da República tem que ter relação química com o seu povo, não com o presidente de uma potência imperialista que explora o país, explora o nosso povo, e que não explora só o nosso povo, explora todos os povos da Pátria Grande, como fez agora com a Venezuela, num ato terrorista, ou que faz esse bloqueio a Cuba genocida, e que apoia governos de direita e que compõe com governos de esquerda como o de Lula, com uma tranquilidade total. Trump não está interessado em derrubar Lula, e talvez tenha preferência pela família Bolsonaro, pessoalmente, mas deu apoios para Lula fundamentais, reconhecidos pelo próprio Lula, porque a tese do lulismo é: contra o entreguismo aberto, vamos fazer uma negociação. E o que negociamos aqui? A entrega total. Veja Não, como é. Do lado da direita, Bolsonaro diz: entreguismo aberto, somos alinhados, estamos preocupados com a segurança hemisférica dos Estados Unidos e, portanto, vamos combater o terrorismo, a agenda ecológica, a agenda política, a agenda estratégica, a agenda internacional, soma com o Partido Republicano. E o Lula, o que diz? Não, nós temos uma autonomia, tem que respeitar o nosso país, mas nós vamos entregar as terras raras, nós vamos entregar as big techs, que são essas big datas, né? O pessoal gosta de falar de big techs. Esses data centers. Os data centers, etc. Nós vamos fazer tudo o que vocês querem, mas só simulando uma certa autonomia. Olha, isso é uma vassalagem, isso é uma vergonha. O Lula não tem estatura para dirigir o Brasil. Pode ganhar 85 eleições, afunda o país. E o que eu peço para aqueles que nos escutam é que analisem concretamente, a partir das suas pequenas paixõezinhas por Bolsonaro ou por Lula, analisem o que eles fazem. Porque, no fundo, Wilson, o que eles fazem é o seguinte: uma grande parte vota no Bolsonaro porque odeia o Lula. E uma grande parte vota no Lula porque odeia o Bolsonaro. Nós queremos, sabe o quê? Que recusem os dois e que amem o Brasil. E que, portanto, trabalhem conosco numa ação política de voto nulo e de consciência revolucionária no meio do nosso povo. Não tenha dúvida. Por isso que é dentro do sistema político contra o sistema político. E, por fim, Wilson, você me coloca uma das questões mais importantes, que é: nós temos que voltar, no Brasil, a ter uma referência crítica que deixou de existir. E sem uma consciência crítica, não é possível participar das eleições, não é possível mobilizar os movimentos populares, não é possível convocar essa massa do povo que está perdida, sem trabalho, sem carteira assinada, sem seguridade social, sem segurança, sem nada, abandonada. Então, nós precisamos retomar isso, e a Revolução Brasileira está dedicada a essa causa. Cedo ou tarde nós vamos vencer, eu não tenho dúvida. Eu vou colocar uma questão aqui, não sei se eu vou irritar aqui você. Não, nada. Olha, se é uma coisa que eu gosto, é de uma reflexão franca, aberta, e não me irrita em absoluto. Não, é que eu vou sacar aqui, citar o José Arthur Gianotti. O José Arthur Gianotti, ele tem um livro lá dos anos 80, né? Trabalho e Reflexão. Sim. Bem interessante, que me marcou muito aquele livro, que na época ele começou a discutir a questão da perda da medida do trabalho. Sim. Né? Perda da medida do trabalho. O trabalho estava perdendo a sua medida. Né? Então, foi o início de uma discussão que comecei até na época, essa coisa da centralidade do valor trabalho no modo de produção de valor no capitalismo está se relativizando. Então, o crescimento do setor de serviços, em detrimento do setor produtivo, o financismo do capitalismo, aquela coisa toda. Então, eu discutia na época, nessa questão da perda da medida do trabalho, implicaria numa perda da consciência de classe, já que não tem aquela coisa do trabalho como norteador da consciência de classe, a relação capital e trabalho clássica. Então, sei lá, pegando Lukács, né, História e Consciência de Classe, aquela coisa como uma visão da consciência de classe a partir do trabalho, né, tal, e assim por diante. Agora eu vejo, agora no século XXI, eu vejo essa coisa da perda da medida do valor do trabalho se realizando com a coisa da precarização, uberização,
você não se relaciona mais com o capital diretamente, mas com uma plataforma. Isso não implica numa dificuldade dessa consciência de classe, essa consciência revolucionária, esse diálogo que você está querendo fazer, que a Revolução Brasileira está querendo fazer com os brasileiros que não têm saúde, educação, tudo pauperizado, precarizado, inclusive o próprio trabalho. Se você ainda está perdendo aí o trabalho como medida da consciência de classe, já que a coisa ficou fragmentada nessa coisa que é o cimento ideológico, a individualidade, a meritocracia e tudo mais. O coach motivacional, de uma coisa que está fragmentada e dispersa, né? Como é que você vê essa questão, Nildo? Bem, agora gostei, porque o caldo vai engrossar do ponto de vista teórico. Lá atrás, o Gianotti